Fiquei bem dentro dele, Bianca. Ficou. Esse buguinho é maravilhoso. Eu também gostei. Pessoalmente, eu não sou fã de nada de fibra, nem bug, apesar de que eu já tive muita vontade em algum momento da minha vida, da minha juventude, de ter um buguinho, tá? E também já considerei a possibilidade de ter um gurgel para uso diário, para uso pessoal. A vontade acabou passando, eu acabei ficando com os, vamos dizer, os refrigerados a ar convencionais. Fusca, já tive Brasília, bem há um tempo atrás teve a Kombi, mas eu acredito que das possibilidades de fibra, dois bugs em particular me chamam a atenção. Em primeiro lugar, o Cadron. Esse daqui é um modelo 1972 do nosso amigo Pablo, que está com ele há mais de 40 anos. Tá? A gente vai ter a oportunidade de fazer uma manutenção e apresentar ele para vocês. E o outro é um mini buguinho, bem curtinho mesmo, que se eu não me engano o nome dele é Baby. Ele tem um farolzinho da Brasília bem embaixo, o bug igual do Lilo. Aquele sei. pequenininho é maravilhoso. E aquele eu tive oportunidade também de andar. Bom, mas vamos lá, de qualquer forma, o Cadron em particular, ele me marcou bastante porque no final dos anos 80 existia uma prova em Interlagos que chamava Interlagos Trufe. Era todo dia 7 de setembro e todo dia 1º de maio. E era um dia inteiro de provas, e normalmente com carros importados, separados por data de fabricação ou categoria. Então tinha a categoria do Alfa Romeo, categoria dos carros americanos, categoria dos Porsches, dos nacionais um pouco mais antigos. Eu lembro que nos nacionais eu vi correndo SP2, vi correndo Carmanguia, e eu lembro que me chamou muito, mas muito a atenção mesmo. Foi a primeira vez que eu vi, porque mesmo nos anos 80 não era tão comum você ver um cadronzinho desse daqui na rua. Eu lembro que ele era todo amarelo, o cara estava andando sem capota, e a gente via ali na parte do motor duas Weber 40. O buguinho andava muito, acelerava demais. Tá? Isso daí me marcou bastante. Esse daqui ele está numa configuração muito mais próxima do original. Ele está com um motor 1600 plano naquela configuração da variante. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um acesso relativamente fácil para o motor. Tá? O motor é novo, o Pablo contou pra gente que trocou faz pouco tempo. O motor 1600 no padrão original. Aqui a gente percebe o benefício do buguinho. A gente consegue usar o filtro de ar no estilo da Brasília, porque tem espaço aqui para a parte de cima, mas provavelmente não teria espaço, eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, para uma capa da ventoinha do modelo convencional. Então ele acabou utilizando, de novo, não sei se todos ou se esse daqui é uma das possibilidades, ele acabou usando a refrigeração do motor plano. O detalhe é que se a gente for comparar com, por exemplo, o SP2, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, falta uma lata aqui, também falta um captador de ar, que seria aquela possibilidade dele captar o ar pelas laterais do carro, seja da Variant, seja do SP2, ou seja do Carmanguia TC. Então aqui ele depende da boa vontade da ventoinha para cuidar da refrigeração. Tá bom? O que esse buguinho tem que me chamou muito a atenção, além dele ser um Cadron original, além dele estar com as lanternas originais das primeiras Variant. Hoje é uma lanterna bem rara de ser encontrada, mas é fácil de explicar o estado do carro, porque é do dono há muitas décadas. O que me chamou bastante atenção, rodas Escorro Aro 13, é muito difícil ver isso hoje em dia, e ela está com um pneu 215/50 Aro 13, tá? Ao contrário do que a gente está acostumado a ver hoje nas ruas, que quanto mais esportivo o carro, maior é o aro, tá? E a gente não está falando de Ferrari, de Porsche, nem nada disso, a gente está falando de Fusca mesmo. Às vezes a pessoa ela extrapola, acaba usando um aro 17, perde estabilidade, perde uma série de coisas, mas tudo visando a estética. Nos anos 70 era o contrário, o cara ele queria modificar o carro, ele pegava um Fusca que normalmente seria aro 15, ele já usava um aro 13. E o motivo disso é porque com aro 13 você acaba diminuindo o perímetro do pneu que você vai estar utilizando,
ou seja, você reduz a relação de todas as marchas. Então o carro acelera e retoma a velocidade muito mais rápido do que se ele tivesse com o aro 15. Então, ainda que na época fosse uma tendência ali que buscava, vamos dizer, atender uma questão estética, mas era uma tendência que estava baseada vamos dizer, em fundamentos ali técnicos, tá? Você usava um pneu com diâmetro menor, você tinha mais retomadas. Aqui, mais uma vez, contrariando o que a gente vê em muito buguinho, que a gente vê a roda da frente pequena, com um perfil mais baixo, e na traseira aquele perfil gigantesco. Aqui o que a gente tem na dianteira, a gente tem na traseira. Então, para o meu gosto pessoal, esse daqui eu acho que seria, se eu fosse comprar esse buguinho, eu não mudaria absolutamente nada na configuração de roda, pneu. A cor me agrada também, a capotinha maravilhosa, ele falou que fez há pouco tempo. Os bancos também me vestiram muito bem. Obviamente que eu ia fazer alguma coisa na parte do motor, tá? Se ele fosse meu, mas não é o caso, e o que eu vou fazer hoje no motor é um reparo de forma objetiva. Bianca, você olhando para o motor, você já consegue deduzir o que a gente precisa fazer, né? Linha de combustível. Linha de combustível, tá? Que tá com essa mangueira aqui. Aqui a gente tem um pedaço de cano de cobre, tá? Que a princípio não tem nenhum propósito dele estar passando por aí, mas essa é uma tendência mais moderna que algumas pessoas gostam de utilizar. Eu prefiro usar uma Balflex direto, mesmo porque não corre o risco de trincar nem nada. Uma revisão na parte de ignição, aqui a gente está com tampa abaixo. Bobina, já conversei com o Pablo que a gente vai substituir, porque essa aqui já está fazendo hora extra, é a bobina provavelmente original dele. Vou dar uma regulada nas válvulas e vou dar uma limpeza nos carburadores, porque só de manobrar ele aqui eu já percebi que o motor não está tão redondinho quanto um boxer normalmente deve ser, e muito menos como esse buquinho maravilhoso merece. Vamos ver como que é aqui, Bianca. Vamos. Olha que legal, mais simples do que isso é impossível. Poderia até, teoricamente, andar sem essa tampinha, porque aqui é tudo fechado, só fica o tanque. Aqui em cima, ali tem a plaquinha, ó. Carroceria 289, ano de fabricação 1972. Quer dizer, a Cadron virou uma lenda, não só por causa dos escapamentos, por causa dos buguinhos, por causa do kit Cadron, que era basicamente aquele kit de dupla carburação, dupla Solex 40 que vinha nos Pumas. Virou realmente uma referência aí relacionada à questão automotiva. Você percebeu que o tanque está montado ao contrário? Não, eu não tinha reparado. Olha onde está o verdade. bocalzinho de abastecimento. Que é para facilitar, né? Eu acho que é por conta dessa inclinação aqui. Se montasse ao contrário, não ia ficar tão baixinho. Mas ficou bem legal. Bianca, você quer ser minha convidada para taxiar ele até o elevador? Vamos lá. Sobe aí. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, tudo que aparece de novidade para Fusca, o pessoal acaba me perguntando: Tonela, você já usou determinada coisa? O que você acha? Que não sei o que. Uma das coisas que me perguntam muito é em relação ao pedal suspenso, que eu deduzo que seja esse daqui, tá? Ele foi adaptado, pessoalmente eu tenho dificuldade para usar qualquer coisa que não seja o pedal original, tá? Ainda que não seja a solução mais ergonômica do planeta, mas a gente que anda de Fusca acaba se acostumando. Esse daqui é o pedal suspenso, não sei quem é o fabricante, mas freio, embreagem, e para que eu acelere, no lugar de eu colocar o meu pé lá para frente, como normalmente seria o normal, eu tenho que recuar meu pé aqui e apertar ele aqui. Para o meu gosto pessoal, isso respondendo às pessoas que me perguntam ou pedem minha opinião, eu prefiro o pedal original. Fora que quando eu aperto aqui, antes, só essa folga que a gente tá vendo, antes dele começar a mexer, ele abre ali a alavanca que prende o cabo, ó. Tá? Deixando bem claro, tá? Não estou criticando esse produto em específico ou essa solução em específico, porque existem muitos fabricantes desse conjunto, mas esse daqui realmente me chama a atenção por essa, vamos dizer, essa abertura que ele dá na alavanca. Então você acaba tendo um pulso morto no pedal e aquela sensação de falta de precisão. Então você acaba às vezes acelerando mais aqui o pulso do que efetivamente o carro vai andar. Acaba te dando uma sensação de que o carro não está legal. Aqui os instrumentos, a boa parte deles, o Pablo trocou faz pouco tempo, eu acredito que não estão funcionando. Esse cadrãozinho vai passar lá na Fabrisson daqui a pouco
para fazer algum tipo de revisão. O contageiro funciona, temperatura e pressão de óleo não tá ligado. Bom, vamos lá, Bianca. Se segura, isso aqui é uma nave. Olha que gostosinho, para quem é alto e reclama às vezes do buguinho, esse daqui é o para-brisa, tem um campo de visão bem grande. Vamos ter que dar uma volta daqui a pouco com ele. Tô bem curioso. Daqui a pouco não, né? Depois que eu fizer o serviço. Qual a sequência certa de regulagens, Bianca? Válvulas, ignição e carburação. Então eu acho que esse é o motor plano que eu consigo mostrar, ilustrar da melhor forma possível para vocês. No lugar da polia, onde a gente tem as marcações, a gente tem esse ventilador e aqui a gente tem essas marcações. Uma mais afastada, mais à esquerda, depois a gente tem mais 3 marcas para cá, tá bom? Aqui embaixo a gente tem uma outra marca que seria o ponto morto inferior. Então aqui você tem ponto morto superior dos cilindros 1 e 3. Aqui você tem 15 graus, 12,5 e 10 graus antes do ponto morto superior, tá bom? Para regulagem de válvulas, que a gente está acostumado a fazer, você pode deixar, já que tem a marca do ponto morto superior, a gente pode utilizar ela. O que acontece se eu regular a válvula com 15 graus antes do ponto morto superior? Absolutamente nada, porque as costas do ressalto do comando, ali o círculo primitivo dele, vai continuar por igual, por muitos e muitos graus. Por isso que a melhor estratégia que tem para quando você for fazer esse tipo de regulagem é apontar o rotor para o cilindro do cabo de vela onde você tiver, para o cabo de vela do cilindro onde você estiver regulando. Aqui pode ter coincidido tanto no 1 quanto no 3. Vamos dar uma olhada aqui onde que parou, Bianca, para a gente já poder fazer a regulagem. Olha, ele está aqui. O rotor está apontando mais ou menos na direção do cabo de vela do cilindro número 1. Pô, Tonela, como você sabe que não é o 2? Porque a sequência é 1, 4, 3 e 2. Então se ele por algum motivo tivesse apontado para esse e o motor não estivesse funcionando bem, eu poderia me atrapalhar. Como ele está apontando para esse, com certeza é 1, porque imediatamente ele muda vamos dizer, de bancada. Ele muda do lado do próximo cilindro que ele for acessar, é o do outro lado do motor. Não sei se eu vou conseguir regular as válvulas sem tirar o escapamento, mas de qualquer forma eu vou tentar. Bianca, eu te pago um sorvete se você descobrir qual é a folga de válvulas que eu vou usar. Folga zero. Folga zero. Aplausos para todos vocês que seguem os nossos vídeos e que acreditaram na folga zero e que usaram a folga zero e que deixam sempre comentários no nosso canal falando que a folga zero deu toda a diferença no motor de vocês. Bom, para você que chegou no canal agora e está perdido e não sabe o que é a folga zero, basicamente é o seguinte: quando você aponta o rotor do distribuidor, o borne do cabo de vela correspondente ao cilindro que você vai regular, ele está na fase de explosão. Então, tanto a admissão quanto o escapamento, é certeza de que essas válvulas estão fechadas e estão a muitos graus do virabrequim de voltarem a abrir, tanto a de admissão quanto a de escapamento, porque você vai ter que aproveitar o ciclo de explosão todinho. Quase quando o pistão estiver no ponto morto inferior, aí sim a válvula de escapamento vai abrir. Se você girar o motor ao contrário, a válvula de admissão abriu alguns graus antes do ponto morto inferior do ciclo anterior. Tá? Então você tem aqui a garantia de que você está com as duas válvulas na posição de serem reguladas. Aqui a Bianca consegue mostrar muito bem, eu estou conseguindo girar a vareta. Tá? Eu não sei se pela luz está conseguindo mostrar, mas basicamente a folga zero é o seguinte: você vai apertar bem devagarinho o parafuso de regulagem, bem devagarinho, deixa eu colocar a chave aqui que o escapamento está me atrapalhando, até que o balancinho trave a vareta em relação ao tucho, em relação às costas do lobby do comando. A partir daí você solta um pouquinho parafusinho até você conseguir girar sem perceber ela prendendo. No momento que ela está girando, ainda que você não perceba a folga aqui, ó, essa é a tal da folga zero, tá? Então a partir desse momento você segura o parafuso de regulagem, pode vir aqui
e apertar, sem imaginar que você é o super-homem, a porca, a contraporca na verdade, para travar o parafuso de regulagem. Fiz isso na admissão, vou fazer no escapamento e vou fazer isso cada vez que eu apontar o rotor do distribuidor para um determinado cilindro, eu vou lá e eu vou fazer a regulagem dele. Então aqui eu estou no 1, porque era o caminho mais perto, daqui a pouco eu vou girar ao contrário o motor, no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu já quero fazer o 2, que seria o cilindro imediatamente anterior no ciclo de combustão, já fecho esse lado e eu vou torcer para da mesma forma que no cabeçote do cilindro 1 e 2 eu consegui tirar a tampa de válvula sem mexer no escapamento, eu consiga fazer a mesma coisa do outro lado. Então basicamente é isso, a Bianca vai deixar aqui uma anotação para vocês, um pouco mais de detalhes sobre a folga zero. Bom, consegui regular as válvulas, não sei dizer nem como é que eu consegui passar essa tampa por aqui, mas ela, na verdade, ela tem que entrar bem rente aqui nessa parte do escapamento, de lado assim, e eu acabei encaixando. Aqui a Bianca vai conseguir mostrar talvez o caninho de cobre que eu vou trocar, tá? Aqui a gente tem um cano de cobre, ali a gente tem um caninho que vem por dentro do chassi, uma mangueira emendando. A partir do caninho a gente vai ter Balflex até aqui na parte de cima. Então as válvulas estão reguladas, eu vou baixar ele um pouquinho agora. Bom, válvulas reguladas, eu acredito que agora vai começar a desmontagem dos carburadores e da parte de ignição. Ainda que a sequência seja válvulas, ignição e carburação, eu acho que eu vou aproveitar o final da tarde de hoje para retirar os carburadores e a partir do vídeo da semana que vem eu vou mostrar uma limpeza detalhada que vai servir como tutorial, vai servir como referência para quem quiser fazer uma limpeza de dupla carburação da forma mais objetiva possível. Tá joia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até lá.